Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje o tema é cálculo de rendimento. Quando a gente está fazendo uma reação química, a gente tem um valor teórico que seria assim, todas as condições contribuíssem perfeitamente para que aquela reação fosse aproveitada no seu máximo, você conseguisse atingir um valor máximo de produto naquela reação. Entretanto, num cenário real, não é isso que acontece. Nem sempre, devido à impureza dos reagentes, ao próprio processo de fabricação, a gente não consegue obter uma reação que de fato reaja 100%. E aí, para isso, a gente tem os cálculos de rendimento que a gente vai ver hoje na aula. Então, a gente vai começar com a primeira possibilidade de exercício que vocês podem receber. É quando ele te fala quanto ele obteve naquela reação e aí ele vai te perguntar qual que é a porcentagem, quanto que aquela reação teve de rendimento. Então eu peguei aqui um exemplo para facilitar da UFMG, onde fala que uma massa igual a 65 kg de zinco em pó foi atacada por ácido clorídrico, produzindo um sal de cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio. E aí eles dão a reação para vocês. Determine o rendimento desta reação, sabendo que a massa de hidrogênio obtida foi de 1,5 kg. Então, o que a gente tem que fazer primeiro quando a gente vai calcular? Identificar quais são os valores que ele está te dando, de quais substâncias ele está te dando, para você poder correlacionar uma com a outra e ter o resultado. Então ele fala que é uma massa de 65 kg de zinco em pó, então você já tem que identificar na reação que a gente está falando aqui do zinco. E aí ele fala aqui no final que obteve 1,5 kg de hidrogênio gasoso. Então a gente já identificou que na reação a gente está comparando zinco com hidrogênio. Então numa reação estequiométrica ele te dá os valores das massas molares do zinco, então o zinco é 65 gramas e o hidrogênio é 1. A gente dá uma olhada se a nossa equação está balanceada, então a equação já está balanceada, tem um zinco aqui, 2 hidrogênios e 2 pólios. Então a equação está balanceada, a gente já consegue calcular. Então são 65 gramas de zinco na nossa base, a gente sempre primeiro coloca qual que é a nossa reação elementar, a base, para a gente poder comparar. Então 65 gramas de zinco reagem com 2 gramas de hidrogênio, porque aqui a gente tem 2 hidrogênios, então a gente faz 1 vezes 2, 2 gramas. E aí ele vai falar que a gente está reagindo 65 quilos. Então agora, o que a gente vai descobrir? Quanto que a gente teria de hidrogênio caso essa reação acontecesse no 100%. Então se ela fosse acontecer, reagir totalmente, quanto que eu ia ter de hidrogênio? Então ele fala 65 quilos. A gente tem que sempre prestar atenção nas unidades. Então, aqui a unidade de cima tem que ser a mesma que a de baixo. Então, se em cima está grama, a gente tem que passar para grama de baixo. Então, 65 quilos é 65 vezes 1000, que é 65, mesma coisa que 10 a terceira, gramas, para x. Então, vamos descobrir quanto que de hidrogênio eu iria obter. Então, a gente faz o cálculo, regra de 3, né? 65 vezes 2, 130 vezes 1000. 130.000 dividido por 65, a gente vai ter 2.000 gramas ou 2 quilos. Eu já transformei para quilo, porque ele falou para mim que a gente obteve 1,5 quilos de hidrogênio. Então, para facilitar, tanto faz, você poderia ter aqui em grama e depois transformar o hidrogênio para grama, mas eu já transformei para quilo. Ou seja, se eu tivesse 65 quilos, eu ia obter, se esse processo acontecesse perfeitamente, sem nenhum gasto, eu ia ter 2 kg de hidrogênio. Então, esses 2 kg é o meu 100%, é a minha reação acontecendo sem nenhum problema em 100%. Mas ele fala que, na verdade, a gente obteve 1,5 kg. Então, eu faço 1,5 para x e aí eu calculo por regra de 3 a minha porcentagem de rendimento. E aí deu 75%. Então, o rendimento da minha reação é 75%. Então agora a gente vai ver uma segunda forma que pode vir para você questionando, que é a quantidade de produto obtida de acordo com algum rendimento que o exercício, que o próprio problema ele vai te passar. Então eu peguei um exemplo aqui da CES Gran Rio, do Rio de Janeiro, para trazer para vocês. Então o exercício ele fala o quê? Num processo de obtenção de ferro a partir da hematita, que é o Fe2O3 ali,
considere a equação não balanceada. Então ele já te fala que essa equação não está balanceada, então a gente sempre tem que conferir. Aqui a gente tem 2 ferros, então eu coloco 2 aqui, 2 ferros. Tem 3 oxigênios, então eu vou pôr 3 aqui. Opa. 3 oxigênios, vou pôr 3 aqui. E aí eu tenho 3 carbonos, tenho que colocar 3 aqui. Então pronto, agora a minha equação ela já está balanceada. Se eu não tiver o balanceamento da equação, eu não consigo, o meu resultado vai dar errado. Porque eu tenho que calcular as massas teóricas certinhas. Então ele já fala não balanceada e aí ele pergunta. Ele vai me perguntar, utilizando-se 4,8 toneladas de minério, que é a hematita, e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, então ele já fala qual que é o meu rendimento de 80%, usando 4,8 toneladas de minério. A quantidade de ferro produzida será de, e aí ele dá aqui as alternativas. Então ele quer saber quanto que de ferro eu vou ter se eu partir de 4,8 toneladas de hematita, considerando um rendimento de 80%, ou seja, está considerando que a minha reação ela não vai ter um rendimento de 100%, vai ser de 80%. E aí beleza, a gente já balanceou a reação e agora a gente calcula as massas molares inicialmente. Então ele já te passa qual que é a massa, que é 56 para o ferro. Então a gente vai fazer 56 vezes 2, porque a gente tem 2 ferros aqui, mais 16 vezes 3, que é o valor do oxigênio. E aí a gente precisa calcular só o do ferro, porque a gente tem que identificar quais são as substâncias que estão envolvidas. Então 2 vezes 56. E aí a gente já vai ter uma massa molar de 160 gramas de hematita para 112 gramas de ferro. Aí ele fala para você que partindo-se de 4,8 toneladas de hematita, quanto que eu vou ter de ferro? Então é X para o ferro. Como eu falei no outro exercício, a gente tem que sempre olhar as unidades. Então a unidade de cima tem que ser a mesma que a de baixo. 4,8 toneladas eu tenho que passar para grama. Eu já sei que 1 tonelada é igual a 10 a sexta gramas. Então eu faço 4,8 vezes 10 a sexta gramas para X. Faço o cálculo de 4,8 vezes 112 dividido por 160. Eu vou ter 3.360.000 gramas de ferro. Aqui você já poderia passar para quilo, para digitar com um número menor, mas eu já calculei direto. Esse seria o meu 100%. Então, se a minha reação acontecesse sem nenhuma dificuldade, seria 100%. Porém, ele fala que é 80%. Então, quanto que eu vou ter com 80%? E aí a gente coloca 80% X, faz uma regra de 3 de novo e a gente obtém 2.688.000 gramas. O exercício ele traz algumas alternativas e nenhuma está em grama, já está para quilo, então eu passei para quilo, que é 2.688 quilos de ferro. Então agora vai ser a terceira opção, a terceira forma que eles podem te perguntar em relação a rendimento, que é a quantidade de reagente necessário para eu poder fazer uma reação em tal rendimento. Então eu vou trazer um exercício para vocês entenderem. Esse aqui é um exemplo, e aí nesse exemplo diz que qual a quantidade de matéria de gás hidrogênio que deve ser utilizada para se obterem 340 gramas de amônia, que é o NH3, sabendo que, nas condições em que é realizada, a reação tem um rendimento de 60%. E aí ele fala da equação balanceada, temos que, ele te passa qual que é a equação balanceada. Então, você tem que identificar primeiro, sempre, quais são as substâncias envolvidas. Então, ele fala quanto que eu vou precisar de quantidade de matéria de hidrogênio para eu obter 340 gramas de amônia. Então você já identifica que são essas duas substâncias que estão envolvidas na reação que vocês têm os dados. Quando a gente fala de quantidade de matéria, a gente pode falar de mol.
Então aqui a gente pode transformar direto para mol, de vez de colocar em gramas. Então a gente vai ter 3 mols de hidrogênio, a equação já está balanceada. Atenção que não é 6 mols, você não pode fazer 3 vezes 2. Isso não pode, quando a gente está falando de quantidade de matéria, a gente só fala do coeficiente que antecipa aqui o hidrogênio. Então são 3 mols de hidrogênio para 34 gramas de NH3 de amônia. E aí a gente tem o nitrogênio, ele é 14 gramas, que ele já te deu, mais 1, que é do hidrogênio, 1 vezes 3, porque a gente tem 3 hidrogênios. E tudo isso vezes 2, porque são 2 mols de amônia. Como a gente está transformando para grama, a gente tem que calcular. Então, 14 mais 3 dá 17, vezes 2, 34 gramas. Então, a gente tem 3 mols de hidrogênio formando 34 gramas de amônia. E aí ele fala quanto que eu vou precisar ter de hidrogênio para 340 gramas de amônia. 340 gramas de amônia, se eu fizer regra de 3, 340 vezes 3 dividido por 34, vai ser 30 mols de hidrogênio. Mas ele ainda te fala no exercício que é uma reação com 60%, que a gente tem que considerar que seja uma reação de 60% de rendimento. Ou seja, eu precisaria de 30 mols de hidrogênio se essa reação fosse 100%. Mas no caso não, ela é 60%. Então, 30 mols é o mínimo que eu tenho que ter para conseguir 340. É o que eu preciso para conseguir 340. Então, esse 30 mols, ele tem que ser o meu 60%. Então, se o meu rendimento é 60%, se eu considerar uma reação de 60%, eu tenho que estar reagindo 30 mols. Então, em 60%, eu reajo 30 mols. Quanto eu vou ter que adicionar de fato de hidrogênio para que eu reaja 30 mols de hidrogênio? Eu coloco 100% para X, que aí eu vou ter a quantidade que eu tenho que adicionar para poder descobrir quanto eu vou reagir, quanto eu vou obter de amônia. Então, 30 mols para 60%, X para 100, então eu sei que eu faço a regra de 3 e tenho um resultado de 50 mols de hidrogênio. Então, eu adiciono 50 mols de hidrogênio, mas desses 50 só vão reagir 30, porque dos 50 só 60% reage, que é o que? 30 mols. Então, dos 50, 60% vai reagir, que são os meus 30 mols de hidrogênio, para obter 340 gramas de amônia. Então, a resposta é 50 mols de hidrogênio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as 3 possibilidades que essas questões podem cair para vocês no vestibulares, na escola. Estudem, façam exercícios e até a próxima!